O Arona, durante um bom tempo, era visto como um fenômeno também, né? O Caixa Grossa é difícil ficar num lugar desse agora, só tomando atraso Murilo, o tempo todo, pô. Vamos supor. Tem que ser desprovido de ego, de vaidade, porque tu vai perder muito. Tu tá pagando a mensalidade da academia pra só levar porrada, pô. Ninguém me ensina, só me bate. Não, ensinavam, mas não, assim, na cabeça dele, porra, só vou pra apanhar. Mas era o treino, era dureza, assim. O cara tinha realmente ter sangue no olho, né? Murilo, vamos fazer aqui um exercício. Vamos voltar no tempo. Lá atrás, na época do auge da Caixa Grossice, da Cação Grace. E aí, Marcelo, a gente vira 2 mosquinhas. Como é que era o treino de vocês, cara? Porque, pô, você, Valide, pô, Vitor, Minotauro, Libório... na verdade, o Minotauro e o Minotauro chegaram na Brasília Top Team direto, né? Eles não participaram dessa época do Carson. Eles eram porque tem uma foto que eu vi que tá todo mundo... O Minotauro e o Minotauro eram alunos do Guilherme Assad, que era aluno do De La Riva. E quando vieram para Brasília Top Team, o Minotauro já era faixa preta de jiu-jitsu e o Rogério era faixa marrom. Mas nessa época do Carson era Zé Mário. Eu passei por várias gerações no Carson, na verdade. Eu estou no Carson, eu entrei na academia em 1977. Então eu peguei as gerações mais antigas que me bateram muito. Bem garoto mesmo, né? Quando eu era adolescente, eu treinava. Tu foi moído também, né? Moído. Mas eu era um garoto, eu era um adolescente querendo me provar, surfista, com muita disposição. Não tinha problema nenhum de bater, de perder. Eu queria era treinar, queria era botar a energia para fora. Então eu era o sparring ideal para os mais graduados. Porque os graduados me pegavam e me batiam e eu estava ali amarradão. E isso te moldou também, né? Me moldou, porque a minha defesa ficou muito boa. Uma das qualidades do meu jogo é a defesa. Eu moldei isso desde que eu era Só garoto. pegou grande, né? Não, e depois eu tinha a galera da minha época também, assim, os garotos. Eu treinava com todo mundo, mas eu gostava de treinar com os caras mais graduados. Porque além deles me amassarem, eles me ensinavam. E eu aprendia na osmose. Estando ali treinando com os caras, ali no dia a dia, você vai pegando o jogo de cada um. Então eu treinava muito com Peixotinho, com Buchaú, com caras que eram mais Zé Eduardo, Kaique, os caras da antiga lá do Cássio, que me amassavam, mas me ensinavam. Né? Então, e aí comecei a competir e fui moldando o meu jogo dessa maneira. Né? E aí depois veio... De La Riva já era dessa época, né? E aí foram entrando outros, Marcelo Duque Estrada, Ricardo Jucá, Braulio Carsalade, geração Clóvis Silva... e vários. Zé Mário chegou depois. Quando Zé Mário chegou já era faixa preta, Libório chegou já era faixa preta, mas eram caras que evoluíram rapidamente, chegaram no topo rapidamente, e aí era uma geração muito forte, né? Muito forte, assim, eram sempre treino muito, independente da época, o treino sempre era muito forte, né? Assim, era treino, eram 2 tatames, né? Na época que eu comecei a treinar era só um tatame, depois o Carson pegou uma sala do lado, e era um tatame da sala do lado, onde tinham as aulas dos iniciantes, dos faixas azuis, tinham professores, tinha aqueles que... E o da direita era open mat, era treino aberto, o cara chegava lá, botava o kimono, aquecia e começava a rolar. Rolava com um, rolava com o outro. Não tinha tempo, não tinha... Você marcava teu tempo, você treinava e... Entendeu? Era bem à vontade a coisa. E de vez em quando o Carson chegava, véspera de campeonato, parava o treino, dava a aula ali, dava o treino. Eu ainda peguei muita aula com o Carson, mas à medida que o tempo foi passando, ele foi dando menos aula, ele ficava mais... pontuava mais, ele olhava o treino e parava o treino e te ensinava uma posição. Era uma coisa muito pontual, mas a forma que ele ensinava, você não esquecia. Né? Era uma coisa assim que... É impressionante. Ele para o treino. Faz assim, repete, faz assim, pá, continua a treinar. Aquilo que ele parou, que ele pontuou naquele momento, você, entendeu? Absorvia. Absorvia e passava a fazer daquela maneira, né? Então era... Um privilégio para vocês ter um cara desse assim. Privilégio. Aprendi muito, o cara era um craque. Ali daquela... Craque. Não, é porque eu já ouvi de muitos lutadores, já ouvi muita gente falando que Carson foi o que você falou. Um dos maiores treinadores e lutadores. Então você ter um cara... Então, para você ter um cara desse parando o teu treino, te falando faz isso, não dá nem para você ignorar, porque o cara ali tava fazendo para você voar, irmão.
E é um privilégio mesmo. Teu Zico te Te ensinando ensinar a bater falta. Não, pé assim, pisa aqui, pá, joga a bola. É mais ou menos assim. Poxa, Daquela geração, só fera, todo mundo ganhou. Quem te chamava atenção ali? Você via nos treinos e falava assim, pô, esse cara... Quem te chamou atenção ali, assim? Cara, eu tive vários parceiros de treinos, assim, fantásticos, enormes, que, porra, duríssimos, né, cara? Um dos maiores parceiros de treino, que era mais leve do que eu, mas era fantástico, era o De La Riva. Outro que chegou depois era um monstro, o Ricardo Libório. O Amauri, desde garoto, a gente treinava junto, morávamos perto um do outro, então a gente estava sempre treinando junto, parceiro de campeonato, sempre entrava junto na competição, eu e a Mauri, peso absoluto, dividimos várias vezes o pódio. O Zé Mário também chegou depois, era um monstro. Cara, o Clóvis Silva, que era leve, fez, porra, uma carreira que não foi tão longa, mas muito técnico e porra, um cara, porra, fantástico. E tiveram outros da geração passada, que o Otávio Peixotinho, Rosenthal, Rosado, Pinduca, que eram os caras que eram mais velhos de outra geração, que eram realmente os exemplos que a gente tinha dentro da academia, né? Desses midiáticos, assim, tinha Paulão, Vitor... Paulão, chegaram bem depois, né? Vitor, Paulão, chegaram... Já... O Vitor era isso mesmo? Quando ele chegou, ele falou, pô, esse moleque vai ser um fenômeno, um monstro. O Vitor era muito talentoso, né? Era um cara muito talentoso, tudo que ele fazia bem, muito bom tinha uma coordenação motora muito, muito boa e provou aí na carreira dele, vencendo o combate, né? Realmente, Vitor, Paulão, monstro, Arona, né? Que foram caras que chegaram mais tarde, né? Assim, chegaram já na década de 90, se eu não me engano. Surgiram na década de 90. O Arona, durante um bom tempo, era visto como um fenômeno também, né? Arona é um fenômeno. Dos caras mais corajosos que eu conheço. Mas ele e Paulão acabaram tendo uma carreira relativamente curta, né, cara? Sem tanto... Eu acho que eles podiam atingir um nível mais alto do que eles atingiram, porque eram duas promessas, assim. E quem viveu os bastidores e viu os caras eram dois monstros. O Arona, na verdade, para mim, foi campeão do Pride, né? Ele perdeu o Grand Prix ali pro Shogun, mas ele ganhou do Vanderlei, e o Vanderlei que era o campeão, né? O Paulão não chegou a ser campeão no Pride, mas foi campeão depois de um outro evento nos Estados Unidos. Mas os dois níveis de campeão mundial em qualquer evento. Dois monstros, Paulão e Arona. Os caras, porra. Paulão, Arona, Minotauro, Alan Góes, Carlão Barreto. Porra, e aí vai, entendeu? Olha esse time, só de monstros. Murilo, Bustamante. Esse era brabo. Zé Mário, Libório. Pô, olha só o time, meu irmão. Imagina esse treino. E fora os outros, né? Que tinham vários outros, assim, garotada que chegava. Então, Não, o treino pegava só falou fogo, nome cara. grande aí. Era na época da Brasília Top Team, cara, realmente os treinos eram pedreira. Não tinha treino fácil.